Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Sejam todos bem-vindos à Casa dos Meninos Sim. Hoje, juntamente com o Rabino Jacob de Oliveira, trazer o resumo da Parashá da semana, Parashá de Korah. Vamos aos principais destaques dessa Parashá, ao resumo. Na sequência, nós teremos aí o comentário do Rabino Jacob de Oliveira. A Parashá Korah começa com a infame rebelião liderada por Korah contra os primos Moshe e Aharon, alegando que os dois haviam usurpado o poder do restante do povo judeu. Após tentar convencer os rebeldes da retirada, diz aos dissidentes e a Aharon que cada um deva oferecer os incensos a Deus. A oferenda do verdadeiro líder seria aceita por Deus enquanto que o restante do povo teria uma morte não natural. E a pedido de Moshe, Deus faz com que a terra milagrosamente abra e engula Korah, enquanto que o restante dos líderes da rebelião são consumidos por uma chama enviada por Deus. Quando os sobreviventes reclamam a morte em massa, Deus ameaça destruí-los também e irrompe uma peste. E mais uma vez, Moshe e Aharon intervêm oferecendo incenso para impedir a extinção do resto do povo. Deste modo, com o milagroso brotar do cajado de Aharon, dentre aqueles outros líderes das tribos, Moshe e Aharon se provam líderes escolhidos por Deus. O papel de Aharon como Kohen Gadol é reiterado e a Torá descreve os dons a serem concedidos aos Kohanim, como a recompensa do serviço do Mishkan, incluindo o direito de comer determinadas porções dos carbonote. Os levitas devem também ser sustentados pela dedicação, recebendo uma aser e a 10ª de todas as colheitas produzidas pelo povo judeu na terra de Israel. Bem-vindo, Rabino Jacob de Oliveira, para comentar esta importante porção. O Rabino Jacob de Oliveira já traz no nome, né? Benveniste. Já traz aí as suas origens. O senhor vai defender partidariamente essa tribo, Rabino? E o que é essa rebelião de Korah? O que Korah, mesmo sendo levita, pretendia? É uma questão aqui de julgamento prévio, né? A pessoa observa certas coisas e toma certo partido político, acha que tudo aquilo ali é política. Então, Korah, do qual eu sou descendente, aliás, que apesar de que não é uma coisa tão assim de trazer orgulho, pelo menos os filhos dele não morreram, porque nós percebemos aqui uma coisa interessante. Korah, ele soube como fazer as coisas. Ele viu que na tribo de Levi ele não teria apoio nenhum e ele recorreu a quem? Ele recorreu a duas pessoas que já eram tidas como inimigas, porque eram os dois que foram encontrados batendo em judeus que eram escravizados no Egito, colaborando com os egípcios, que foi Datan e Abiram, Ben Eliab. E depois On ben Pelet, ben Reuben, todos eles reubenitas. Ou seja, nós lembramos aquela berachá, que não é exatamente berachá, né? São as palavras de Jacob Abino sobre cada tribo, como seria a forma de agir de cada tribo. E aí ele fala para Reuben, Pahaz Kamaim, você é uma pessoa que é intrépido, não pensa muito antes de fazer as coisas, tudo seu é às pressas, e como nós vemos, como no caso de Yosef. Shimon e Levi planejaram acabar com a vida de Yosef e ele foi lá para livrar Yosef. O que ele fez? Jogou num poço, sem pensar muito. E se ele tivesse pensado um pouquinho só, não precisava nem muito, ele já ia entender que, como Rashi explicou lá, Rabor Rek, por que está falando que o poço está seco? Porque ele está seco de água, mas nele, quando o poço é seco de água, logicamente lá você vai encontrar cobras e escorpiões. Então, o perigo de estar ali dentro era imenso, né? Nós vemos aqui a forma de agir de Reuben, e essa forma de agir foi transmitida de geração em geração por todos os filhos de Reuben. E aqui, Korah soube a quem recorrer
para fazer toda a rebelião que ele fez. E a questão simples, julgamento. Ele simplesmente julgou que Aharon e Moshe estavam fazendo politicagem. Por quê? Porque ele era o primo e ele era descendente de Levi e ele era a terceira geração. Então, não tinha motivo nenhum para que Aharon fosse o Kohen Gadol, e ele reivindicou. Ele achou que ele tinha esse direito e tinha que cair para ele, e que tudo isso não tinha nada de escolha divina, que tudo isso era política de dois irmãos. Rabino, então Korah sendo primo imediato de Moshe e Aharon, tem a ver com o conflito sobre a indicação de Elitzafã, como diz o Midrash, e Korah, conforme o senhor diz, então ele tinha uma habilidade política que ele conseguiu incitar esse ímpeto de Reuven, dos descendentes de Reuven. Sim. Essa precipitação de que eles trazem na sua natureza. Eu preferia abordar o tema por outra forma. Assim, o que nós podemos aprender disto? Aqui nós temos uma questão de uma pessoa que julgou, como se fosse uma politicagem de Moshe Rabbeinu, até que Deus provou que não era assim. O próprio Deus teve que entrar e provar que o cajado que florescesse não tem como florescer um cajado seco. O cajado é um bastão seco. E era um bastão de amendoeira, e esse bastão floresceu, né, e deu até frutos. Em que espaço de tempo? Muito curto. Então a questão aqui foi provado por A mais B, por um milagre, que Aharon foi escolha divina. Agora, voltando uma pergunta, Rabino. Quando Korah, ele diz assim, conosco também falou o Eterno, por que vos elevais acima de toda a congregação? Ou seja, Korah, ele tentou nivelar Moshe e Aharon para o seu próprio nível, ou seja, um nivelamento para baixo. Quando ele diz assim, conosco também falou Deus, ou seja, Deus não fala só com você, Shem também fala conosco. É uma forma dele trazer esse nivelamento, ou seja, Moshe é considerado como o pai e mestre de todos os profetas. Né? Uhum. Na Parashá Berraul Terra, Miriam soube, com vocês falo com sonhos e visões, mas a este eu falo face a face. Então quando Korah ele fala, Deus também fala conosco, porque vocês se sobrepõem sobre a comunidade, questionando a liderança dele. É um nivelamento para baixo de que Korah o submeteu? Como que o senhor encara essa fala de Korah? É isso que eu ia relatar o acontecido que eu falei sobre, com Gaon de Vilna. É uma questão de julgar precipitadamente, certo. Julgar a outra pessoa. Então o que acontece é que o Gaon de Vilna chegou numa certa cidade e ele foi hospedado por um rabino. Só que ele falou, só aceito a hospedagem, olha, um hóspede colocando as regras, né? Certo. Eu só aceito a hospedagem se me for permitido fazer o meu seder à parte. Por quê? Porque todos já faziam como se faz hoje. Sentam-se à mesa e fazem na mesa, e quando vai fazer a Hasevá, só fazem isto, né? Colocam a cabeça sobre a própria mão e não fazem exatamente o que é a Hasevá. A Hasevá tem que ser a pessoa deitada mesmo. E nesse caso, ele fez todo o seder, tudo diferente do que eles faziam, tudo diferente do dono da casa, todo o nosar, e também a questão de estar acostado para fazer o seder, e tudo isso levantou a ira do anfitrião. E esse anfitrião, assim que terminou o segundo dia do Yom Tov, ele recorreu aos demais rabinos da cidade e falou sobre a possibilidade de julgar e condenar a açoites. Para quem não sabe, naquela época eram os 4 reinos. Esses 4 reinos eram uma região da Europa que davam aos judeus a possibilidade de julgar e aplicar as suas leis. Então, ele incorria num sério risco de ser açoitado por causa da forma como ele agiu com o seder de Pesach, desafiando o costume local e o costume geral dos Ashkenazim.
E com isso, um dos rabinos foi mais cauteloso. Falou, faz o seguinte, tenha uma conversa com ele, verifique a sapiência que ele tem. E nós não estejamos condenando e aplicando uma penalidade dessas contra um Talmid Hachamim, uma pessoa que é um sábio de Torá muito grande. A gente não pode fazer uma coisa dessas. Eles não sabiam que era o Gaon de Vilna, que tinha saído de sua casa por 5 anos para peregrinação, que era o costume na época para que a pessoa tenha, como se chama? Capará, que a pessoa se limpe de suas transgressões, né? Se bem que eu acho que ele não precisava, mas ele fez isso. Ele fez por 5 anos, saiu de casa, perambulou, sem teto, durante 5 anos. E quando o rabino foi conversar com ele, ainda antes, lógico, eu falei que ele foi já no segundo dia de Pesach, não, ele foi entre o primeiro e o segundo. E para resolver o que iam fazer quando terminasse o segundo Yom Tov. E ele fez o que esse rabino mais cauteloso falou, e começou a conversar sobre coisas de Torá, e ele percebeu que o Gaon de Vilna sabia o Talmud o Talmud babilônico todo, os exegetas todos, o Talmud de Jerusalém todo também, e que não tinha lugar que ele pudesse dizer que esse homem não sabia. E com isso, eles desconfiaram que esse seria o Gaon de Vilna, porque eles sabiam que ele tinha saído para exílio pessoal. Então, resolveram, no lugar de fazer o que eles iam fazer, reunir a população e dizer quem estava naquela casa e todo mundo que viesse e se juntasse para prestar a devida honra. Quando fizeram isso, que o rabino entrou no quarto, bateu na porta, ele encontrou a porta entreaberta, entrou, encontrou dinheiro da hospedagem. O Gaon de Vilna deixou o dinheiro suficiente para cobrir os 2 dias que ele esteve lá. E simplesmente já tinha desaparecido, saiu de madrugada, já prevendo que todas as perguntas que foram feitas para ele sobre Torá no dia anterior, ia levá-los a crer que era ele mesmo que estava lá, e iam fazer esse alvoroço, e ele não queria. Então, o que nós vemos aqui? A questão do julgamento. A pessoa julga a outro, toma decisões em sua cabeça, e se esquece de pensar em detalhes, às vezes, que foi o caso aqui de Korah com Moshe Rabbeinu. Uma lição imensa para nós, para que nós saibamos evitar esse tipo de proceder, que é muito grave. Nós podemos fazer acontecer coisas que pode ser um crime terrível. Então, às vezes, eu digo para as pessoas, vem uma pessoa me fala lashon hara sobre alguém, e eu já digo direto, olha, toda pessoa tem seus méritos, toda pessoa tem seus defeitos. Melhor a gente olhar para a gente mesmo. Sempre. Sim. E evitar ficar prestando atenção nos outros e tomando decisões achando que fulano, como aqui no exemplo, ele achou que Moshe Rabbeinu e seu irmão estavam fazendo uma coisa de família para os dois estarem mandando, e na verdade não era exatamente assim. Tanto que, como o Senhor mesmo disse, Moshe Rabbeinu, Deus fala que ele fala com ele cara a cara, e é diferente dos demais profetas. E os demais profetas é por sonhos ou por visões, mas Moshe Rabbeinu é bem diferente. E realmente é diferente, como nós vemos que quando Miriam fala contra Moshe Rabbeinu, então o que Deus faz? Deus simplesmente convoca os 3. Moshe, Aharon e Miriam, venham agora ao Ohel Moed. Quando chegam lá, quem entra? Moshe Rabbeinu. Por quê? Porque os dois não entraram. Porque os dois haviam tido relacionamentos sexuais. Então, eles não podiam entrar naquele momento. Mas, Moshe Rabbeinu não precisava mais de relacionamento sexual. Assim que ele, como diz o Rabbi Tzhak Abarbanel, como o Rambam cita com muita cautela no Yesodot HaTorah, nós percebemos que quando Moshe Rabbeinu desceu do monte, ele já não era um ser humano normal, como todo ser humano. Ele já não precisava mais das coisas que todo ser humano precisa. Ou seja, o maior milagre da saída do Egito foi exatamente uma pessoa que, após
estar face a face com Deus, ele simplesmente já não podia ser considerado vivo. O objeto da conversa dos irmãos não era exatamente sobre a união feita de Moshe com uma cuxita? Não. Foi simplesmente porque ele não se relacionava. É isso onde eu quero chegar. Eles questionaram o fato de que eles também eram profetas. A mesma coisa que com Korah, né? Eles questionaram o fato de que eles também eram profetas, mas eles tinham um relacionamento sexual com seus cônjuges. E Moshe Rabbeinu não. Então, eles questionaram em defesa da esposa, não porque ela era negra, como muitas pessoas querem entender. Não pela cor. Mas o fato de, se ele tinha uma esposa, então ele não tinha, não vivia como marido, não, depois que ele desceu, tendo as suas relações? Depois que ele desceu do monte, ele simplesmente deixou de ser um ser humano. Ele não tinha mais relações. Ele não dormia, ele não comia. A cuxita é a mesma de Sípora? Sim. Simplesmente, há muitas pessoas que veem isto, pensam que eles estão falando porque ele se casou com uma negra. Muito bem. Né? Assim como acontece lá no caso do Zimri Ben Salu, que chega e fala, você também pegou uma midianita, porque eu não posso. Muito bem. Rabino, só para nós concluirmos, eu gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre da forma como conclui esta porção, de que os levitas são os levitas são confirmados como uma família, como Coanim, mesmo tendo as divisões lá das famílias de Levi e dos descendentes de Aharon, mas a Torá ressalta nesta porção sobre os direitos, os deveres dos levitas. O senhor quer falar algo mais sobre isso? Bom, esses deveres dos levitas... Os dons dos levitas. Como? Os dons dos levitas. Os dons dos Levim, o principal dom é aquele que é imparcial. Um Levi não vai defender outro Levi, não vai defender um parente, não vai defender um irmão se estiver errado. É bem diferente a forma de agir, especialmente naquele caso, nós vemos isso, naquele caso da Pilegesh. O que é Pilegesh? É uma concubina, né? E lá nós vemos que a tribo de Benjamim lutou até ficarem apenas alguns homens. Lutou contra todas as tribos de Israel, praticamente. Sim. Até sobrarem apenas alguns homens. Poucos homens. Ou seja, defenderam uma coisa muito errada mesmo. E é algo que os Leviim não são capazes de fazer. Defenderam Lula. E é por isso que lá no final do Sefer Devarim, consta o seguinte, eu vou até ler aqui, para não haver uma possibilidade de erro. O Lelevi Amar, Tumecha Veurecha, Leish Hasidecha. Aqui se refere aos Kohanim, que está falando do Tumim e Urim, né? Asher Nisito Bemassá, Terivehu Alme Meribá. Que os Leviim, em geral, não estiveram envolvidos nos questionamentos dos alimentos, da água e tudo mais. Em seguida ele diz, Haomer Leaviv Uleimo Loreitiv. Aquele que é capaz de dizer ao seu pai e à sua mãe, não ouvi. Ou seja, não vou defender imparciais. Vetehav Lohikir. Aos seus irmãos, não conheceu. Vetbanav Loyadá. Quer dizer, é totalmente imparcial. Seja com filho, seja com pai, seja com irmão, seja com parentes próximos, ou com qualquer outro judeu, são imparciais. E isso aí acabou vindo assim, e em seguida ele diz, Kishameru Imratecha, Obritecha Inesoro. Eles guardaram o que foi dito por ti, quer dizer, por Deus, e o teu pacto eles guardam. Yoru Mishpatecha Yaakov. As pessoas aqui podem entender que estou falando Inesoro como tempo presente, não como tempo futuro, mas é isso mesmo. No hebraico, nós temos regras, no hebraico da Torá, que o tempo futuro ou o tempo passado pode ser presente também. E nesse caso aqui é presente. É a mesma coisa que nós vemos lá, Az Yashir Moshe et Ashir Azot,
quando Moshe faz o Cântico do Mar, lá está escrito no tempo que hoje no hebraico atual seria futuro. E lá está se referindo ao passado. Então a forma é futura, mas a referência é passada. E não como alguns rabinos querem insistir, que é porque Moshe ainda vai cantar aquele cântico quando o Mashiach chegar. E não tem nada a ver, isso são regras de hebraico. O hebraico bíblico funciona diferente do hebraico atual. E no hebraico bíblico nós temos o tempo presente, no hebraico da Torá, aliás, né? Nem todo o bíblico, é só da Torá. Nós temos o tempo presente como substantivo e não como verbo. Muito bem. Muito importante saber disso. E aí, continuando, ele diz, Yoru mishpatecha li Yaakov, vetoratecha li Israel. Eles vão ensinar os teus juízos a Yaakov e a tua Torá a Israel. Então, nesse caso aqui, nós percebemos que houve um tipo de uma correção sobre as palavras duras que Yaakov Avinu falou. Sim. Não retirando aquilo, como diz lá os Tosafot Yom Tov, que eu citei antes, que só quando os Leviim conseguem controlar a sua própria ira, é que eles conseguem ascender na vida pecuniária, né? A situação aqui é que essas coisas todas aqui que foram ditas é pelo próprio mérito de que eles não deixaram de cumprir com o Brit Milá, eles não fizeram a Avodah Zará no Egito, eles não deixaram de ser imparciais quando aconteceu lá a questão do bezerro, e nem mesmo os filhos de Korah acompanharam Korah. Tanto que os filhos de Korah não morreram, e nós temos aqui na Parashá a Mishá do rei Shaul, e quem faz isto é o profeta Shemuel. Shemuel era o descendente direto de Korah, um homem da tribo de Levi, e ali só diz Efrati por causa da região onde ele vive. E muitas pessoas querem dizer que Efrati é Efraimi, não é. Efraimi é uma coisa, Efrati é outra. Efrat é uma região. O que induz muitas pessoas a pensar que Shemuel Hanavi ele era de Efraim, não. Exatamente. E não de Levi. Não tem nada a ver, ele era de Levi. Ele é um descendente de Levi e direto de Korah. Direto de Korah, exatamente. Os filhos de Korah não morreram porque não acompanharam o pai. É porque havia uma dúvida, Rabino, muito bem abordado, de que como que Shemuel Hanavi ele tinha funções no Mishkan, na época do HaKohen de Kohen ali, né? Se ele seria de uma tribo de Efraim. Não, isso não significa que ele não poderia fazer alguma coisa, já que a própria mãe foi que consagrou. Ele não foi redimido como primogênito. Não, os Leviim estão isentos disso. Não, eu falo se ele fosse um efraimita. Se ele fosse um efraimita, ele teria que antes ser redimido, lógico. E depois poderia sim prestar serviços de servo a Elia Kohen, lógico. Mas a questão aqui é que você pode ver a própria genealogia de Shemuel, que consta lá em Divrei Hayamim, e lá está bem claro que ele é descendente, ele é filho de Elcaná, e que Elcaná é descendente direto de Korah. Muito bom. Rabino, muito obrigado por essas preciosas comentários e análises sobre a Parashá de Korah. Isso e muito mais nós teremos aí nesse Shabbat, junto com o mais competente Minyan, que fala de Anussim para Anussim. Sua saudação final, Rabino. Desejo a todos um Shabbat Shalom, com muita harmonia, muita paz e Shalom Bait em especial. Shabbat Shalom, Umeborach. Shabbat Shalom.